Marina subiu a bordo do luxuoso veleiro em uma sexta-feira e nunca mais pisou em terra com vida. A noite de 15 de março de 2015 estava abafada em Paraty. O oceano tranquilo espelhava as luzes do Porto dos Navegantes, enquanto a embarcação de 20 metros se aprontava para partir. Marina, 38 anos, especialista em direito tributário com consultoria própria em São Paulo, entrou na embarcação carregando uma bolsa de viagem e a convicção de que sairia dali com 4 milhões de reais. Ela mantinha contato com Roberto há quase 2 anos. Sabia exatamente onde ele ocultava cada centavo dos 120 milhões que o fisco desconhecia. Possuía cópias de documentos, dados de contas em refúgios fiscais e áudios incriminadores. Marina imaginava que esse conhecimento era sua segurança, quando na realidade era sua condenação. Às 22 horas daquela sexta-feira, o telefone dela foi desativado. O último rastreamento indicava coordenadas no centro da Baía de Ilha Grande. Ninguém no porto a viu descer no sábado. Ninguém a viu no domingo. Na segunda-feira, quando o veleiro retornou vazio ao cais, Roberto informou às autoridades que Marina havia partido na manhã anterior usando o bote salva-vidas. As filmagens de vigilância do porto contavam outra história. Ou melhor, não contavam história alguma. Não existia registro de Marina abandonando o veleiro por qualquer via. O bote salva-vidas permaneceu fixado à embarcação durante todo o fim de semana. 2 semanas mais tarde, mergulhadores da Marinha localizaram um corpo a 15 metros de profundidade, aprisionado entre pedras submersas a 800 metros da praia. A identificação foi imediata. Marina ainda estava usando o relógio dourado que havia presenteado a si mesma após finalizar seu maior negócio. O relatório do Instituto Médico Legal indicou morte por asfixia mecânica. Havia sinais evidentes de estrangulamento no pescoço. O corpo apresentava também ferimentos compatíveis com imobilização forçada nos punhos. Não havia água nos pulmões. Marina estava sem vida antes de cair no mar. No telefone recuperado junto ao corpo, especialistas encontraram uma mensagem de texto jamais transmitida. Estava guardada nos rascunhos. Datada de 15 de março, às 21h47. O destinatário era a irmã de Marina. O conteúdo tinha apenas 11 palavras que alterariam o rumo da apuração. O que aconteceu nas últimas horas de vida daquela advogada? Por que uma mulher perspicaz aceitou o convite de um homem que ela mesma estava extorquindo? Marina nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em 1977. Filha de um contador e uma professora primária, cresceu observando o pai concentrado sobre planilhas e declarações fiscais. Aos 17 anos, já auxiliava no escritório familiar. Aos 22, formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo. Especializou-se em Direito Tributário e construiu reputação sólida entre empresários que necessitavam de soluções discretas para problemas fiscais complexos. Em 2013, Marina abriu sua própria consultoria na Avenida Paulista. Tinha 6 funcionários e uma carteira de clientes seleta. Cobrava honorários elevados, porque entregava resultados. Seus colegas a descreviam como meticulosa, reservada e absolutamente profissional. Nunca misturava vida pessoal com trabalho, até conhecer Roberto. Roberto tinha 54 anos quando contratou Marina para conduzir seu divórcio. Empresário do setor de mineração, acumulara fortuna explorando jazidas de nióbio no interior de Minas Gerais. Oficialmente, seu patrimônio declarado era de 40 milhões de reais. Extraoficialmente, conforme Marina descobriria nas semanas seguintes, esse valor era apenas a superfície do iceberg. O divórcio de Roberto era conturbado. A esposa Cláudia exigia a divisão igualitária de bens. Roberto precisava de uma advogada que soubesse onde ocultar ativos sem deixar rastros. Marina era essa advogada. Durante meses de trabalho conjunto, encontros em hotéis e jantares que se prolongavam além do necessário,
A relação profissional ultrapassou fronteiras. Marina tinha acesso total às finanças de Roberto. Conhecia cada empresa fantasma no Panamá, cada conta numerada na Suíça, cada transferência mascarada de consultoria internacional. Quando o divórcio foi finalizado em setembro de 2014, Cláudia ficou com 8 milhões de reais e a mansão em Campos do Jordão. Roberto manteve o restante intocado graças ao trabalho de Marina. O relacionamento amoroso continuou por mais 3 meses após o divórcio. Roberto prometia abandonar tudo e recomeçar ao lado de Marina. Em dezembro, sem aviso, voltou para Cláudia. Alegou que precisava preservar a imagem perante os sócios e a sociedade mineira. Marina foi descartada como um problema resolvido. Ela não aceitou. Nos meses seguintes, Marina compilou todos os documentos que possuía sobre a vida financeira de Roberto. Tinha e-mails, contratos, extratos e gravações de conversas. O material era suficiente para destruir não apenas a reputação dele, mas para garantir uma condenação por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Em fevereiro de 2015, Marina apresentou seu ultimato. Queria 4 milhões de reais em troca de silêncio absoluto. A resposta de Roberto veio uma semana depois do ultimato. Ele ligou para Marina às 19 horas de uma quarta-feira e propôs um encontro presencial. Disse que não discutiria valores por telefone. Ofereceu um fim de semana no veleiro em Paraty, onde poderiam conversar com privacidade e chegar a um acordo civilizado. Marina hesitou inicialmente, comentou com a irmã mais nova, Paula, que não confiava completamente na proposta. Paula tentou dissuadi-la, argumentou que era perigoso encontrar-se a sós com alguém que ela estava extorquindo. Marina respondeu que tinha precauções, não especificou quais. Na quinta-feira, 12 de março, Marina sacou 15 mil reais em espécie de sua conta corrente. Comprou um celular pré-pago numa loja de eletrônicos no Shopping Eldorado. Registros bancários e de cartão mostram que ela também adquiriu um pendrive de 64 GB numa papelaria próxima. A polícia nunca encontrou esses itens. Na manhã de sexta-feira, Marina deixou seu apartamento no Itaim Bibi às 10 horas. Uma vizinha do andar de cima a viu entrando no elevador com uma mala de rodinhas azul. Marina parecia tranquila. Vestia roupas leves de verão e óculos escuros. Disse que passaria o fim de semana no litoral. O trajeto até Paraty leva aproximadamente 4 horas partindo de São Paulo. Registros de pedágio mostram que o carro de Marina passou pela Praça de Ubatuba às 14h32. Ela chegou ao Porto dos Navegantes por volta das 15 horas e estacionou no segundo subsolo do estacionamento coberto. Câmeras de vigilância captaram Marina caminhando em direção ao cais às 15h23. Carregava a mala azul com a mão esquerda e uma bolsa de praia no ombro direito. Parecia verificar o celular enquanto andava. É a última imagem dela viva. O veleiro de Roberto, batizado de Horizonte Azul, estava atracado na Doca 7. Tinha capacidade para 12 pessoas, 3 cabines e tripulação de até 4 funcionários. Naquele fim de semana específico, não havia tripulação a bordo. Roberto dispensara todos, sob a alegação de que queria privacidade total para uma reunião de negócios. Testemunhas no cais viram Marina embarcar sozinha às 15h40. Roberto já estava a bordo. O veleiro partiu às 16 horas e desapareceu no horizonte rumo à baía da Ilha Grande. Quando Paula percebeu que não conseguia contato com a irmã, já era domingo à noite. Ligou dezenas de vezes para o celular de Marina. Todas as chamadas caíam na caixa postal. Na segunda-feira de manhã, Paula registrou o boletim de ocorrência na delegacia do Itaim Bibi, relatando o desaparecimento. A polícia inicialmente tratou o caso com ceticismo. Marina era adulta, solteira e havia viajado voluntariamente. Desaparecimentos de pessoas maiores de idade raramente recebem atenção imediata.
Foi apenas quando Paula mencionou o nome de Roberto e sua relação com a irmã que os investigadores começaram a prestar atenção. Roberto foi localizado na segunda-feira à tarde em seu apartamento em Belo Horizonte. Atendeu os policiais com aparente surpresa quando souberam que Marina estava desaparecida. Confirmou que ela havia embarcado no veleiro na sexta-feira, mas garantiu que havia partido no sábado pela manhã. Disse que Marina pediu para ser deixada numa praia próxima, porque queria encontrar uma amiga que estava hospedada num hotel da região. A versão de Roberto levantou a primeira pista falsa da investigação. Policiais passaram 2 dias verificando hotéis na região de Paraty em busca dessa suposta amiga. Nenhum estabelecimento tinha hóspedes com qualquer conexão conhecida com Marina. A amiga simplesmente não existia. Enquanto isso, Roberto contratou um dos escritórios de advocacia criminal mais renomados do Rio de Janeiro. Seus advogados orientaram que ele não prestasse mais declarações sem acompanhamento jurídico. A cooperação inicial deu lugar a um silêncio calculado. A investigação enfrentou outro obstáculo. As câmeras de vigilância do Porto dos Navegantes haviam apresentado problemas técnicos justamente no fim de semana em questão. O sistema de gravação sofrera uma pane que corrompeu arquivos de sábado e domingo. Técnicos da empresa de segurança não conseguiram recuperar as imagens. A polícia suspeitou de sabotagem, mas não conseguiu provar. Os primeiros dias de investigação produziram mais perguntas que respostas. Onde estava o celular de Marina? Por que Roberto dispensara toda a tripulação? Quem era a suposta amiga que Marina iria encontrar? E por que um empresário com 120 milhões de reais precisava resolver pessoalmente uma questão que poderia delegar a intermediários? O delegado responsável pelo caso, Fernando, tinha 23 anos de experiência na Polícia Civil, já investigara crimes passionais envolvendo fortunas e percebeu rapidamente que a história de Roberto não fechava. O corpo de Marina foi encontrado no dia 29 de março de 2015. Mergulhadores da Capitania dos Portos realizavam exercício de treinamento quando localizaram restos humanos presos entre formações rochosas a 800 metros da costa e 15 metros de profundidade. O estado de decomposição dificultou a identificação visual. A confirmação veio por meio de registros dentários e um exame de DNA solicitado pela família. O laudo do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro foi conclusivo quanto à causa da morte: asfixia mecânica por estrangulamento. As marcas no pescoço indicavam pressão manual, não uso de corda ou instrumento. O legista responsável documentou também ferimentos nos punhos, compatíveis com imobilização forçada. Marina havia sido contida antes de morrer. Não havia água nos pulmões, o que significava que ela já estava morta quando entrou no mar. O corpo fora jogado na água para dificultar a descoberta. O peso de uma corrente de âncora ainda estava preso ao tornozelo direito de Marina quando mergulhadores a encontraram. A corrente havia se soltado parcialmente de um lastro de chumbo, permitindo que o corpo flutuasse até ficar preso nas rochas. Se a amarração tivesse resistido, Marina provavelmente nunca seria encontrada. A descoberta do corpo transformou o caso de desaparecimento em investigação de homicídio. Roberto foi convocado a prestar novo depoimento, agora como investigado. Seus advogados acompanharam a sessão inteira e orientaram o cliente a permanecer em silêncio sobre detalhes específicos do fim de semana. A equipe de perícia retornou ao veleiro Horizonte Azul com mandado de busca. A embarcação havia sido lavada e encerada após o retorno a Paraty. Ainda assim, peritos encontraram vestígios de sangue em frestas do piso da cabine principal. O sangue pertencia a Marina. Paula autorizou que a polícia acessasse os dados do celular da irmã. O aparelho foi recuperado junto ao corpo, protegido por uma capinha à prova d'água. Apesar de 2 semanas submerso, o cartão de memória permaneceu intacto.
O conteúdo desse cartão mudaria completamente a investigação. Se você está acompanhando este caso, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder os próximos detalhes desta investigação. O celular de Marina continha centenas de arquivos organizados em pastas com datas e códigos. Havia cópias digitalizadas de contratos, extratos bancários, e-mails e planilhas. Cada documento relacionava-se às atividades financeiras de Roberto. A advogada havia construído um dossiê completo sobre a sonegação fiscal do empresário, mas o conteúdo mais relevante estava numa pasta chamada Proteção. Ali Marina guardava vídeos gravados durante encontros íntimos com Roberto. Eram 17 arquivos em que ambos apareciam em hotéis e no próprio veleiro. Em alguns vídeos, Roberto fazia comentários sobre suas empresas offshore e o dinheiro escondido do fisco. Aquelas gravações eram material para extorsão e para comprovação de crimes fiscais simultaneamente. No aplicativo de mensagens, peritos recuperaram conversas entre Marina e Roberto. O histórico revelava uma deterioração progressiva da relação. Mensagens inicialmente afetuosas davam lugar a cobranças e ameaças veladas. Em uma troca de fevereiro, Marina escreveu que precisava de segurança financeira após tudo o que fizera por ele. Roberto respondeu que resolveriam isso pessoalmente. A mensagem mais importante, porém, estava nos rascunhos. Às 21h47 de 15 de março, Marina começou a digitar uma mensagem para a irmã. O texto dizia: "Se algo me acontecer, foi ele, Roberto, guarda isso." A mensagem nunca foi enviada. Algo interrompeu Marina antes que ela apertasse o botão de enviar. A polícia estimou que a morte ocorreu pouco tempo depois, ainda na noite de sexta-feira. Com base nas evidências, o delegado Fernando solicitou ao Ministério Público a decretação da prisão preventiva de Roberto. O promotor responsável concordou que havia indícios suficientes de autoria e materialidade. Em 3 de abril de 2015, Roberto foi preso em sua residência em Belo Horizonte. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alegando a ausência de provas diretas. O pedido foi negado por unanimidade. O desembargador relator destacou em seu voto que as circunstâncias do caso apontavam fortemente para a culpabilidade do empresário. Roberto permaneceu preso preventivamente enquanto a investigação era finalizada. O Ministério Público tinha prazo para oferecer a denúncia formal. A investigação ganhou novo impulso quando a Receita Federal abriu procedimento próprio contra Roberto. Os documentos encontrados no celular de Marina foram compartilhados com auditores fiscais. O dossiê revelava um esquema de sonegação que movimentara mais de 80 milhões de reais em 10 anos. As empresas fantasma no Panamá estavam registradas em nome de laranjas, mas contratos assinados por Roberto deixavam clara sua participação. Contas na Suíça recebiam transferências mensais disfarçadas de pagamentos por consultorias inexistentes. A Receita Federal calculou que Roberto devia mais de 30 milhões de reais em impostos não pagos. Esse novo desdobramento fortaleceu a tese do Ministério Público. A promotora Helena argumentou que Roberto tinha motivação clara para eliminar Marina. Não se tratava apenas de uma ex-amante inconveniente. Marina possuía provas que poderiam destruir o patrimônio dele e mandá-lo para a prisão por crimes fiscais. Os advogados de defesa tentaram desqualificar as evidências. Alegaram que os vídeos e documentos haviam sido obtidos ilegalmente por Marina e não poderiam ser usados no processo criminal. O juiz responsável rejeitou a preliminar. Determinou que as provas eram lícitas porque não haviam sido produzidas pelo Estado, mas pela própria vítima para proteção pessoal. A família de Marina acompanhava cada desenvolvimento do caso. Paula tornou-se porta-voz informal, concedendo entrevistas à imprensa e cobrando celeridade na justiça. Os pais da vítima, já idosos,
preferiram manter-se afastados dos holofotes. A reconstrução dos últimos movimentos de Marina ocupou semanas de trabalho pericial. Análises de torres de celular confirmaram que o aparelho dela havia sido desligado enquanto o veleiro ainda estava próximo à costa. A última comunicação com antenas ocorreu às 22h03, quando a embarcação navegava a aproximadamente 3 milhas náuticas do porto. O Ministério Público reuniu depoimentos de funcionários de Roberto. Um marinheiro que trabalhava no veleiro há 6 anos afirmou que nunca antes o patrão havia dispensado toda a tripulação. Sempre mantinha ao menos um piloto a bordo. A exceção ocorreu justamente no fim de semana em que Marina desapareceu. Roberto era conhecido no meio empresarial como negociador implacável. Construiu sua fortuna comprando jazidas minerais de pequenos proprietários por valores abaixo do mercado. Usava táticas de pressão e intimidação para fechar acordos favoráveis. Antigos sócios o descreviam como alguém incapaz de aceitar derrota. A investigação revelou que não era a primeira vez que Roberto enfrentava problemas com mulheres. Uma ex-namorada havia registrado boletim de ocorrência contra ele em 2009 por ameaças. O caso fora arquivado após a mulher retirar a queixa. Outra ex-funcionária processara a empresa dele por assédio moral em 2011. O processo foi encerrado mediante acordo financeiro e cláusula de confidencialidade. O perfil psicológico traçado pela polícia apontava para um homem acostumado a resolver problemas com dinheiro ou intimidação. Quando Marina exigiu 4 milhões de reais, Roberto provavelmente calculou que seria mais econômico eliminá-la do que pagar. Afinal, o pagamento não garantiria silêncio permanente. Uma chantagista poderia sempre voltar pedindo mais. A promotora Helena apresentou denúncia por homicídio qualificado. As qualificadoras eram motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Roberto teria matado Marina para evitar exposição criminal e financeira, aproveitando-se do isolamento no veleiro em alto mar. O julgamento foi marcado para outubro de 2016. Roberto permaneceu preso preventivamente durante todo o período. Suas tentativas de obter liberdade provisória mediante pagamento de fiança foram negadas repetidamente. O juiz considerou que havia risco de fuga, dada a fortuna do réu e suas conexões internacionais. A defesa preparou estratégia baseada em ausência de testemunhas diretas do crime. Ninguém vira Roberto matar Marina. Não havia confissão. As provas eram circunstanciais, embora numerosas. Os advogados argumentariam que Marina poderia ter caído acidentalmente do veleiro e se afogado. As marcas de estrangulamento seriam resultado de tentativa frustrada de reanimação. O Ministério Público considerou essa tese absurda. Marina havia sido estrangulada até a morte, amarrada com corrente de âncora e jogada ao mar. Nenhum acidente explicava esse conjunto de fatos. O julgamento de Roberto ocorreu na 2ª Vara Criminal de Paraty, em 17 de outubro de 2016. O tribunal do júri foi composto por 7 cidadãos selecionados entre moradores da região. O processo durou 3 dias de debates intensos. A promotora Helena apresentou as evidências em ordem cronológica. Começou pela relação entre Roberto e Marina. Passou pela extorsão e terminou com a descoberta do corpo. Exibiu ao júri os vídeos encontrados no celular de Marina com as partes íntimas desfocadas. Reproduziu a mensagem não enviada. Mostrou fotos do corpo e do laudo pericial. Funcionários de Roberto testemunharam que o patrão agira de forma estranha naquele fim de semana. O zelador do porto declarou que Roberto retornou sozinho na segunda-feira e parecia nervoso. Lavou pessoalmente o convés do veleiro, tarefa que sempre delegava à tripulação. Um mecânico notou que faltava uma seção de corrente de âncora, substituída por uma nova dias depois. A defesa tentou criar dúvidas sobre a cronologia do crime.
Argumentou que Marina poderia ter deixado o veleiro no sábado, conforme Roberto declarara. Poderia ter encontrado outra pessoa na região e sido morta por desconhecido. A corrente de âncora poderia ter sido perdida em incidente anterior não reportado. Os peritos do Instituto Médico Legal foram convocados a explicar suas conclusões. Confirmaram que as marcas no pescoço de Marina eram incompatíveis com afogamento ou queda acidental. A pressão havia sido aplicada de frente por mãos humanas durante tempo suficiente para causar morte. A vítima tentara se defender, evidenciado por fibras de pele masculina sob suas unhas. O DNA coletado das unhas de Marina foi comparado com a amostra de Roberto. O resultado foi positivo. O material genético encontrado no corpo da vítima pertencia ao réu. Após 15 horas de deliberação distribuídas em 2 dias, o júri retornou com veredicto. Por 5-2, Roberto foi considerado culpado de homicídio qualificado. A juíza presidente passou a dosimetria da pena. Se você está acompanhando este caso até aqui, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder o desfecho desta história. A juíza Cristina proferiu sentença em 18 de outubro de 2016. Considerou as circunstâncias do crime, os antecedentes do réu e as qualificadoras reconhecidas pelo júri. Roberto foi condenado a 23 anos de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio qualificado. A pena ficou abaixo do máximo previsto, porque Roberto era réu primário e tinha residência fixa. A juíza destacou em sua fundamentação que o crime fora friamente planejado. Roberto atraiu Marina para local isolado, dispensou testemunhas e executou o homicídio com método calculado para ocultar o corpo. Apenas falhas na amarração impediram que Marina desaparecesse para sempre. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Alegou nulidades processuais e questionou a admissibilidade das provas obtidas do celular. Em março de 2018, a segunda Câmara Criminal negou o provimento ao recurso por unanimidade. Os desembargadores consideraram que as provas eram lícitas e que o júri decidira soberanamente com base em evidências robustas. Um novo recurso foi interposto ao Superior Tribunal de Justiça. Em dezembro de 2019, a quinta turma também negou o provimento. O ministro relator destacou que não cabia revisão de matéria fática em instância superior. A condenação transitou em julgado em janeiro de 2020. Roberto cumpre pena na penitenciária José Ricardo, em São Gonçalo. Terá direito à progressão para regime semiaberto após cumprir 2/5 da pena, desde que apresente bom comportamento. Pelos cálculos, isso ocorreria por volta de 2025. A Receita Federal concluiu procedimento administrativo separado contra Roberto. Ele foi autuado por sonegação fiscal no valor de R$ 34 milhões entre tributos devidos, juros e multas. Os bens em seu nome foram bloqueados para garantir o pagamento. A fortuna que ele tentou proteger matando Marina agora pertence parcialmente ao Estado. O veleiro Horizonte Azul foi vendido em leilão judicial por R$ 1.200.000. O apartamento de Roberto em Belo Horizonte foi arrematado por 3 milhões. As empresas offshore tiveram ativos repatriados compulsoriamente. O corpo de Marina foi sepultado em Ribeirão Preto, sua cidade natal. Paula visitava o túmulo toda semana nos primeiros anos após o crime. Marina acreditou que conhecer os segredos de Roberto lhe dava poder sobre ele. Subestimou o que homens fazem para proteger o que consideram seu.